Povo maravilhoso de Deus, o programa DR está de volta para você e o tema de hoje é o tempo não espera e ele não espera mesmo. Fica ligadinho que o DR está começando agora. Pessoal, o tempo é algo que a gente não consegue segurar com a nossa mão. Infelizmente, ele passa e passa mesmo e leva com ele muitas coisas que a gente fica esperando para fazer e, na verdade, nunca faz. É verdade, o tempo é algo que nos falta, né? A gente está vivendo em uma geração que tudo é muito corrido, as coisas são tudo para ontem. E aí a gente queria te fazer uma pergunta: como que tá o tempo de qualidade com a sua família? Porque o tempo não espera, né? Quantos pais se assustam em ver os crescimentos dos filhos, né? O amadurecimento deles e aí falam assim: nossa, eu não aproveitei. Ou quanto tempo a gente perde sem curtir um ao outro, nosso cônjuge, nosso casamento, e quando a gente vê, já passou um ano, né? E sabe aquela promessinha que você fez para você mesmo? Vou entrar na academia, vou cuidar da minha saúde. Será que você já fez? O tempo está passando, né? Eu olhei para o espelho ali agora e vi como o tempo passa e passa mesmo. Então a gente quer deixar você agora atento com essa questão do tempo. O tempo é algo que a gente não segura, é algo que a gente não consegue prender, mas ele passa. Então a gente tem que estar ligadinho em relação a isso, né? A gente sempre, de tempo em tempo, tem que fazer uma reflexão de como a gente está vivendo a nossa vida, de como a gente está dedicando os nossos dias, se a gente realmente tem curtido quem é importante para nós, são aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida, ou se a gente tem sido levado pelo trabalho, né? Chega um tempo na nossa vida que a gente olha para trás e a gente fala assim: eu só estou trabalhando, eu só estou sobrevivendo, eu não estou vivendo. Você falou trabalhar, eu lembrei do episódio da Bíblia onde Jesus estava na casa de Marta e Maria. E naquele momento ali, Jesus deu uma lenhada em Marta e falou assim: Marta, Marta, está atarefada demais, preocupada demais com tantas coisas, sendo que só uma te importa. Enquanto Maria estava ali se deleitando na presença do Senhor, Marta estava trabalhando demais, preocupada demais, sendo que o mestre estava ali na casa dela. Olha que situação. E a primeira coisa, né, como família, é o tempo com Deus que a gente tem que pensar, né? Como que a gente está dedicando tempo a Deus? Quantas famílias encontram tempo para tantas coisas e não encontram tempo para Deus? E não é para religião, é para Deus, né? De oração, de palavra, de dedicação a esse tempo de meditação, naquilo que o Senhor tem falado, de parar para escutar Deus, de sentir Deus. E eu consigo, amor, ver claramente aqui um inimigo que tem nos impedido, que tem roubado, na verdade, roubado nossos tempos, nossos dias, nossos momentos, e bons momentos a gente perde na frente de um celular. E são coisas tão bestas, assistindo videozinho que não tem nada. A Vanessa fica me xingando que eu gosto de ver vídeo besterol, né? Aquelas coisas ridículas. Mas a gente vê ali... o Eduardo gosta de ver vídeo de animal, vídeo de gente caindo, de carro, coisa assim. Mas na hora que você vê, passou 1 hora, 2 horas do seu dia e você perdeu aquele tempo, ele não volta mais. Você tem consciência disso? Que o tempo, gente, ele não volta mais. Não tem como. O tempo é como uma palavra. Você falou aqui, ela não volta. Você não consegue engolir essa palavra de volta. O tempo é assim, ele foi. Então a gente gasta muito tempo com isso aqui. Gasta, não perde, na verdade, porque esse tempo, você não consegue resgatar mais ele. Então a gente está trazendo aqui um alerta. Tem coisas que estão roubando o nosso tempo. A gente viu uma pesquisa, semana passada a gente estava escrevendo um artigo, e aí a gente viu uma pesquisa que o brasileiro, ele fica em média, a média, tá? Do brasileiro no celular, nas redes sociais, né? O tempo que ele fica no celular é 9 horas por dia. Isso é gente, como que a pessoa fica 9 horas por dia? 24 horas, você gasta 9 horas parado na frente de uma telinha, passando coisas que você nunca vai fazer, vendo gente que você nunca vai conhecer. E olha o desafio
desafio que a gente tem hoje, sendo que a gente tem uma pessoa do lado, tem os filhos, tem a família, gente. Eu estava pensando isso essa semana. A gente preocupar demais com tanto trabalho, tantas coisas para fazer, e a nossa família lá, os nossos sobrinhos crescendo, e a gente não tendo tempo de qualidade com eles. Né? Então são coisas que a gente tem que parar e pensar. Eu sei que trabalhar faz parte da vida, eu sei que alguém assume, a Bíblia fala que quem assume algumas responsabilidades, né, vai ser cobrado por elas. E a gente assumiu, a gente é pastor, a gente tem um tempo hoje dedicado para a obra de Deus, mas o tempo com a família não volta atrás. A gente pode administrar melhor o nosso tempo, né? E viver ele de maneira, assim, que agrade ao Senhor. A gente consegue fazer isso, porque a gente perde, isso que o Eduardo falou, a gente é muito corrido, mas perde muito tempo no celular, a gente perde muito tempo fazendo nada. A gente não liga para as pessoas que a gente ama, a gente não gasta um tempinho. O tempo que você está vendo porcaria ali no celular, pega e chama um parente. A Vanessa falou hoje, eu estava com saudade do meu irmão, ela falou assim, liga para ele. Liga para ele. Só que hoje ligar virou uma coisa tão difícil, parece que você liga, as pessoas acham que é cobrança, ninguém atende mais telefone, então ninguém atende telefone, isso é uma verdade. Mas assim, e quanto tempo a gente tem gastado com aqueles que a gente ama? E aí, essa semana aconteceu uma cena e a gente tem que valorizar algumas coisas, né? Domingo eu passei na casa dos meus pais, a gente saiu da igreja, almoçou rapidinho e eu passei lá na casa dos meus pais. Então minha mãe preparou uma mesa de café pra gente, né? E aí a gente sentou ali, foi tomar um cafezinho com eles e eu falei com eles, estava eu, meu pai, minha mãe e o Eduardo, e eu falei assim, que riqueza esse momento, né? Eu tenho o privilégio de estar no domingo à tarde tomando um café com os meus pais, né? Meu pai e minha mãe vivos, com saúde, e é uma riqueza, e eu valorizei esse momento. Mas tem gente que não valoriza esses momentos, e valoriza outras coisas. E eu estava no culto essa semana, e eu vi foi alguém que falou dízimo e oferta, e falou sobre uma passagem onde Jesus estava na beira do gasofilaço, esperando as pessoas entregarem sua oferta, e uma pessoa entregou uma moedinha e era tão pouco diante de tudo que as outras pessoas estavam entregando, e ele falou que ela deu o seu melhor. E naquele momento eu lembrei de um episódio que eu tinha uma pendência com alguém, e eu fui entregar, eu fui fazer o dízimo dentro da igreja, em cima do púlpito, eu era o responsável por isso, estava lá fazendo dízimo e oferta, e Deus me lembrou dessa passagem. E ele falou assim comigo, você tem pendência com alguém, não é o seu dinheiro que vai ser colocado aqui que importa. Vai lá e conserta com essa pessoa primeiro, depois você vem aqui. Então essa talvez seja uma coisa que você está preocupado em entregar alguma coisa, mas você não está entregando o que é necessário, que é o tempo de conserto com alguém. Deus quer consertar o seu coração com essa pessoa, e Deus está pedindo para você hoje, para um pouquinho, pega o seu dia, divide ele num tempo aí, que você vai conseguir um horário para poder agendar com essa pessoa, uma conversa de alinhar coração. Isso para Deus é muito mais importante. A oferta que Ele espera é essa, é um alinhamento de coração. Depois que você tiver feito isso, Ele vai olhar para o que você está entregando no altar, Ele está muito mais preocupado com o seu alinhamento de coração. Isso é tempo de qualidade. A mensagem que a gente hoje quer passar para vocês é que esse tempo ele não espera. Então resolva suas pendências com as pessoas, não fique chateado por coisas pequenas, por coisas banais ou por coisas materiais. Né? Tantas famílias brigando por causa de herança, por causa de bens materiais. Não fique com essas questões, né? Resolva, porque o tempo ele não vai esperar. As pessoas vão envelhecer, as pessoas vão partir dessa terra e depois você vai ficar com o coração ressentido pelas coisas que você não resolveu. E a gente que é acostumado a fazer velório, esse tipo de coisa, a gente vê na beira de caixão muitas pessoas querendo recuperar um tempo que não volta mais. Não volta. Você não vai poder pedir perdão quando a pessoa estiver lá dentro. Não vai. Você não vai poder mais resolver nada que tiver que resolver com ela. Então Deus está trazendo esse alinhamento no nosso coração hoje para que haja restauração, conserto. Deus quer que a gente saiba remir o tempo. A palavra de Deus fala assim, para a gente pedir a Deus para ajudar a cuidar desse tempo, para que a gente encontre sabedoria. E a gente não pode negligenciar, né, a vida a dois. O DR fala muito sobre relacionamento, esse desenvolvendo relacionamentos, e essa vida a dois. Tanto casal que perde tempo, tempo que não volta, vivendo uma vida ruim, escolhe brigando, implicando um com o outro. É tão claro isso, a pessoa escolhe brigar. Porque você pode escolher resolver. E não como a briga, mas você pode resolver. Gente, você escolheu se casar. Então, assim, faça desse casamento algo que seja maravilhoso.
maravilhoso. Você escolheu, ninguém te obrigou, você escolheu, você fez uma aliança. Então, pra que perder tempo, sabe? Passe por cima de coisas irrelevantes. Tem gente que fica brigando, ainda existe gente que briga por causa de toalha molhada na cama. Mas né? não consegue liberar o perdão. Então, assim, existem coisas que a gente só vai recuperar o tempo se a gente tomar a decisão de perdoar, de consertar, né? O que tem que ser consertado, tem que ser consertado. O que está quebrado tem que ser jogado fora. Tem coisas que a gente não vai ficar remendando. Tem coisas que você tem que trocar, mudar. Então, para de ficar olhando para a parede da sua casa furada, estragada, pega uma massa, pega alguma coisa e arranca aquilo e conserta. Isso é tempo perdido. Você está deixando o mofo entrar na sua casa, está deixando um monte de coisa entrar. Por quê? Porque você não tem tempo para olhar para aquilo. Então, Deus quer que a gente mude. O nosso coração, ele precisa estar alinhado com o coração de Deus. Eu e você, a gente sabe que a vida é corrida e o celular trouxe mais essa exigência de um tempo acelerado para a nossa vida. Está acelerado mesmo, mas você pode parar. Você tem direito de parar. Você tem autonomia para parar. Então para. Na verdade, vida corrida não é desculpa, porque tem gente que tem mais responsabilidades, né? Eu entendo, por exemplo, a vida de um pastor, de um empresário, né? Que não tem aquele horário de trabalho de 8 às 18. É mais difícil de organizar, mas não é impossível de organizar. A gente consegue se organizar, a gente se esconde atrás de desculpas, né? Então a gente consegue se organizar para fazer uma atividade física, a gente consegue sim se organizar para cuidar da nossa alimentação e não comer qualquer coisa na rua e falar que está corrido. A gente consegue se organizar para visitar alguém. A gente consegue. Acontece que a gente às vezes não prioriza. Né? E aí o tempo não perdoa. Ele passa mesmo, e aí quando você vê, você perdeu a oportunidade de glorificar a Deus com os seus relacionamentos. Isso, tempo de qualidade com a família, uma viagem, gente, não precisa ser para um lugar chique. Não, gente, vai passear na roça, vai para um lugar, cara, põe o pé na água, descansa, mas tira esse tempo não volta. Você está vendo seus filhos crescer, talvez você nunca viu seu filho brincar numa areia da praia e você está perdendo tempo achando, vou esperar a melhor vou esperar. Não, gente. Se programa, organiza a vida. A gente já fez uma loucura de pegar o carro na quinta-feira à noite e ir para a praia para voltar no domingo e só faltar no serviço na sexta-feira, né? A gente já fez isso porque a gente estava precisando desse tempo, precisando falar assim, e vocês ficaram... Não, gente, foi tudo do mais simples possível, mas a gente curtiu aquele... E tem na memória desse tempo, né? É muito lindo você ter essas memórias, né? Então, talvez seja um tempo de você pegar... Bom que você falou de memória, pega o seu álbum de casamento, né? Olha para aquelas imagens ali. A gente aprendeu isso com um pastor muito querido que passou pela nossa vida, pastor Daniel, e ele ensinou isso pra gente. Quando um casal tiver um problema, abre o álbum de casamento. Nem sei se existe mais álbum, né? Tá tudo tão diferente, mas pega o DVD, pega o vídeo, pega a filmagem, pega o story, sei lá, pega o Reels do seu casamento, mas assiste aquilo ali de novo. Pega os arquivos digitais. Pega os arquivos digitais, dá uma olhada no que vocês viveram, aqueles momentos gostosos ali, porque isso aí traz de volta um ânimo, traz pra gente um propósito. E aí você vê casou. Que o tempo realmente passa e você decide aproveitar mais o tempo que você tem hoje, né? Como diz o pastor Márcio, a gente só tem o hoje, a gente não tem o amanhã. Então decida aproveitar o hoje. Isso, então, querido, coloca na mão de Deus o seu tempo, pede Ele para te dar sabedoria, para cuidar de cada dia da sua vida, e a gente vai ficando por aqui crendo que Deus vai entrar na sua vida, vai te ajudar a remir esse tempo aí em nome de Jesus. Amém. Beijo. Beijo.